Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, do versículo 19 em diante. João capítulo 4, do versículo 19 em diante. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Diz: a hora vem. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra tem nos falado de um tempo, Pai, de um tempo das profecias serem cumpridas, de um tempo a qual o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Senhor, nesta noite, Pai, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, Pai. Senhor, que a tua palavra não venha a ser roubada dos nossos corações, que a tua palavra ela possa trazer cura e libertação aos nossos corações. Senhor, fala a cada um de nós nessa noite, Pai. Senhor, sabemos que a hora vem e temos que ter entendimento desta hora que vem, Pai. Fala, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Amém? Domingo passado ainda o Senhor nos falou sobre o tempo, e o Senhor continua falando sobre tempo hoje. O primeiro conceito que devemos destacar é o tempo. Diga: o primeiro conceito que devemos destacar é o tempo. Se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós ficaremos assombrados com as coisas que estão acontecendo, nós ficaremos amedrontados com as coisas que estão acontecendo, e não entenderemos que a palavra de Deus está se cumprindo e que está chegando a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: a hora vem. Você crê? Amém. E Jesus fala aqui a uma mulher dizendo de adoração, e é um tempo de entendermos a palavra adoração. Muita confusão é feita com a palavra adoração. Achamos que adoração é cantar, que adoração é tocar, que adoração é vir à igreja. Adoração significa cultuar uma divindade, reverência, veneração. Diga: entrega total. Então, culto a uma divindade, o culto a Deus. Quando nós falamos vamos adorar a Deus, eu estou dizendo: eu vou reverenciar a Deus, eu vou reconhecer Deus em minha vida, eu vou reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito sobre a minha vida, tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida, o que o Senhor tem feito desde o ventre da minha mãe. Ao passo que louvor é elogio, e quando nós falamos louvor, a palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor. Quando nós olhamos o corpo humano, e quando um cientista olha um corpo humano, e por mais ateu que ele seja, ele deve louvar um Criador. Quando ele vê a perfeição do corpo humano, por mais que ele diga: eu não creio num Deus, eu acho que o homem nasceu de uma explosão, ou o homem vem de espécies que foram melhorando, mas ele tem que reverenciar, ele tem que louvar e dizer: há alguém superior que criou o homem na sua perfeição. Então nós fomos criados para o louvor a Deus. Não há quem olhe para a sua vida e não louve a Deus. Então louvar a Deus, o louvor é um elogio, e o louvor nós podemos dar a qualquer pessoa. A palavra de Deus diz: só o Senhor teu Deus adorarás. Diga: só o Senhor teu Deus adorarás. Na tentação de Jesus, foi exatamente isso que o diabo quis roubar de Jesus. Olha, se você prostrado, veja a palavra: se você prostrado me adorar,
se você me reverenciar, se você se entregar, eu te darei os tesouros da terra, eu te darei os reinos. E Jesus respondendo disse: não, só o Senhor teu Deus adorarás. Diga: só o Senhor teu Deus adorarás. Adoração não é música, não é tocar. Adoração é reverenciar. Diga: adoração é reverenciar. E não tem como nós adorarmos sem colocarmos a nossa fé em prática. Não tem como adorarmos a Deus sem colocarmos a fé em prática. Mateus capítulo 8, versículo 2, fala de um leproso. Um homem que vendo Jesus, um homem cheio de feridas, cheio de lepra no seu corpo, diz que: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Diga: adorou. Com fé. Todas as vezes que nós vamos adorar a Deus, não é simplesmente cantar, não é simplesmente tocar, não é simplesmente vir à igreja. Todas as vezes que nós vamos adorar, nós temos que adorar a Deus com fé. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, seja limpo. Amém? Amém. Diga: adoração. Anda junto com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos tocar em Deus. Sem fé nós não podemos ser ouvidos por Deus. Então algumas pessoas precisam de uma mudança de vida, precisam de uma transformação na sua casa, na sua família, mas pensam que adorar a Deus é cantar, é vir à igreja. Não, esse leproso, a palavra de Deus diz que ele viu Jesus e adorou Jesus. Ele reverenciou a Jesus, ele se entregou a Jesus, e ele disse: tudo o que tu queres, tu pode fazer. Se o Senhor quiser me limpar, o Senhor me limpa agora. E Jesus poderia dizer naquele momento: pela tua fé, eu te digo, esteja limpo. Quantos vieram adorar a Deus? Amém. Então tudo o que você quiser, Deus pode fazer. Você crê? Amém. Se você veio a esse lugar adorar a Deus, Deus pode fazer tudo aquilo que você necessita. Amém. Mateus 14, 33 fala de outro homem que veio adorar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Diga: reconheceram. Jesus estava ali com seus discípulos no barco. O barco estava para afundar, e ele muda aquela situação, e todos que estavam ali o adoraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Diga: eu vim a este lugar porque verdadeiramente neste lugar Deus é adorado. Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Amém? Diga: mulher, adorou o Senhor e pediu que a socorresse. E ele disse: nunca vi tanta fé como a sua. Diga: adoração deve estar carregada de fé. Adorar é reconhecer e entregar-se. Acho que a coisa mais difícil para o homem é entregar-se, é reconhecer Deus como o senhorio da sua vida. O Senhor nos deu livre arbítrio, e muitos podem dizer: não, eu faço o que eu quero. E você realmente faz o que você quer. Mas adorar a Deus,
O adorador, a primeira coisa que ele faz é entregar-se a Deus e falar: Senhor, eu sou teu, dirija a minha vida, faça de mim conforme o Senhor quer, usa-me, Senhor, conforme a sua necessidade, usa-me, Senhor, conforme a necessidade da sua obra. Essa é a maior dificuldade, de nós nos entregarmos a Deus, de deixarmos sermos usados por Deus. Esses dias conversava com os pastores, amigo meu, e eles diziam: eu não aguento mais tanta indiferença na igreja, tanta frieza. E eu dizia exatamente, eu dizia: o tempo que nós estamos vivendo é tempo de frieza, é tempo que a fé de muitos se esfriará, é tempo que muitos deixarão as suas congregações, é tempo exatamente de ver os sinais de Deus acontecendo na terra, mas a fé de muitos se esfriando. E eu dizia: olha, nós pastores, nós temos que amar sem ser amado, nos entregarmos sem receber. Falei: mas essa é a parte mais difícil para o homem, essa é a parte que mais dói no coração do homem, porque o livre-arbítrio vem a nós toda hora dizendo: não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele outro. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos render. Diga: eu devo me render ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Diga: Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Amém? Se você deixar Deus operar na tua vida, se você deixar Deus ser o Senhor da sua vida, se você deixar Deus te usar conforme a sua necessidade, você vai resplandecer como astros no mundo. Adoração é por Deus. Pastor Marcos, quando ele ministrava, ele disse: até a adoração é Deus quem nos leva, porque Deus começa a nos escolher no ventre da nossa mãe. Deus começa a sondar o seu coração. Deus começa a sondar qual é as suas reações. Em Filipenses ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Algo que nós devemos aprender é fechar a nossa boca. Algo que nós temos que aprender, e Deus tem falado conosco, para nos calar, para esperar o tempo. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito. Diga: a hora vem. Deus está nos falando de um tempo. Que tempo é esse? Eu lembro que alguns meses atrás eu estava angustiado com algumas coisas, e na minha oração eu estava num lugar orando, falando com Deus, e eu dizia: Deus, eu não aguento mais tanta divisão, eu não aguento mais tanta coisinha, tanta fofoca, tanta mentira, tantas decepções. E eu perguntei: por que tanta divisão? A tua obra não é para divisão. E na mesma hora o Espírito de Deus disse ao meu coração: quem te disse que não é para divisão? Eis que eu venho para separar o joio do trigo, as trevas da luz, a impureza do ouro. Diga: Deus fará divisões. E a hora vem em que os verdadeiros adoradores, então Deus está sondando os verdadeiros adoradores, os adoradores da última hora. Os primeiros cristãos, eles tinham que provar que eles adoravam a Deus, que eles buscavam a Deus, na perseguição, no fogo, na fornalha, chapas de ferro quente, onde eles eram colocados, e ali eles deviam adorar a Deus, e não renegar a Deus. Mas o tempo que nós estamos vivendo,
Não é um tempo de perseguição, não é um tempo de lutas, mas é um tempo de apostasia, onde a fé de muitos tem esfriado. É um tempo onde se consagrar a Deus, onde buscar a Deus, cada vez é mais difícil. Por quê? Porque o chamado que nós temos para o mundo é muito forte. As coisas que o diabo nos oferece é muito forte. Mas chega o tempo, e a hora é essa, em que Deus está sondando os corações, para saber se realmente você é um adorador, ou se apenas você é um homem que louva a Deus, que reconhece a Deus. Se você é um verdadeiro adorador, o Senhor receberá a sua adoração. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. E não é adorar a Deus na carne, não é adorar a Deus pelo status, mas é adorar a Deus, mesmo ninguém te vendo, mesmo ninguém te reconhecendo, adorar a Deus. Algumas pessoas podem até dizer, alguns exemplos, não que isso aconteça aqui, graças a Deus: ah, mas não me deixam adorar. Olha, eu queria tanto adorar a Deus, mas não me deixam adorar. Eu queria tanto estar adorando a Deus, mas não estão me deixando. Ah, eu queria adorar a Deus, mas seria no encontro de casais, mas não deixam adorar a Deus no encontro de casais. Queria adorar a Deus no grupo de criança, mas não deixam adorar a Deus no grupo de criança. Ah, eu queria adorar a Deus no louvor, eu acho tão bonito o louvor. Eu queria aprender a cantar, tocar, mas não me deixam adorar. Então por isso eu estou tão triste, porque não me deixam adorar. Diga à pessoa que está do teu lado: você é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não adoram por status, não adoram por posição, não adoram pelo reconhecimento, adoram porque se reverenciam ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. O verdadeiro adorador, ele não precisa ser notado. E Deus procura os verdadeiros adoradores. 1 Samuel capítulo 13, Deus vai falar de um homem a qual ele separou. E antes de entrar neste homem que Deus separou, eu vou falar um pouco de Saul. Saul era um homem que o povo escolheu, porque ele era mais alto, ele era bonito, ele era vistoso, e o povo de Israel queria um rei. E chegou para Samuel e disse: olha, este é o homem que nós queremos, este é o rei, todos os povos têm um rei, e nós queremos este rei. E Deus chegou para Samuel e disse: olha, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Se eles querem um rei, vamos dar a ele um rei. E Deus não quer o pior para o seu povo. E Deus começa a trabalhar o coração de Saul, para que o coração de Saul se mudasse, porque Saul era um homem medroso, apesar de ser um homem vistoso, um homem de boa aparência, era um homem medroso. E Deus começa a trabalhar o coração de Saul, porque o verdadeiro adorador adora no coração. E Deus disse: olha, eu vou enviar Saul a um lugar, e ele vai começar a profetizar. Eu vou dar um sinal a ele, que eu estou com ele. E Deus faz isso, e Saul começa a profetizar. Mas Saul, ele tinha um coração que não era um coração de adorador. Ele queria posição, ele queria ser político com o povo, ele queria o reconhecimento do povo, ele tinha medo de ser rejeitado. E ali Deus chega para Samuel, capítulo 13, e Deus dá um decreto ali que acaba com o reinado de Saul. Capítulo 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Este foi o decreto para Saul. Porém agora não subsistirá mais o teu reino não vai existir mais. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Diga: Deus procura homens segundo o seu coração.
E coração nessa passagem quer dizer segundo o seu pensamento. Homens que pensam como Deus pensa. Diga, homens que pensam como Deus pensa. Sabe o que precisa para a igreja hoje? A igreja precisa pensar como Deus pensa. A igreja precisa ver o mundo como Deus vê o mundo. Algumas semanas atrás eu preguei: será que quando vier o Filho de Deus haverá fé na terra? Será que os homens terão fé na terra? Ou alguns já estão esperando a terra explodir, ou a terra se arrebentar, e alguns estão dizendo: olha, ainda bem que eu não vou viver 50 anos mais, eu não tenho mais. Quando há essas notícias, daqui 100 anos não haverá mais água no planeta, e alguns dizem: puxa vida, ainda bem que eu já fui embora, eu não estarei por aqui. Mas eu quero dizer que a terra não se acabará até chegar o seu tempo. Se for preciso dar alimento para 12 bilhões de pessoas, Deus vai dar alimento para 12 bilhões de pessoas. Quando a terra tinha 2 bilhões, algumas pessoas diziam: a terra não vai suportar. A terra hoje tem mais de 6 bilhões de pessoas, e a terra suporta, porque Deus é um Deus que provê todos os meios. Então a igreja tem que pensar como Deus pensa. E Deus começa a dizer aqui: olha, Saul é um homem que não é segundo o meu coração. Ele não pensa como eu penso, ele não age como eu quero que ele age, ele não me adora como eu quero que ele me adore, ele não se curva na minha presença, ele toma as suas iniciativas próprias. Ele ouviu Samuel dar-lhe um decreto a ele: olha, eu vou voltar daqui 7 dias, daqui 7 dias eu vou te estabelecer por rei. E Samuel demorou um pouco, e ele diz: não, Samuel não vem, o povo vai embora, o povo vai se desviar, o povo não vai ficar. E quando Samuel voltou, ele já tinha feito o sacrifício a Deus. Ele diz: olha, estava chegando o tempo, e você não veio, Samuel. Então eu mesmo fiz o altar, eu mesmo sacrifiquei, e Deus deu o decreto: o teu reinado acabou. Diga, quem não ouve profeta, o seu reinado acabou. Aqui nós vemos que Deus diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si mesmo um homem segundo o seu coração. Então Deus procura um homem segundo o seu coração, um homem que o adore, um homem que o reverencie, um homem que se prostre diante dele, um homem que ouça a sua voz, um homem que pega o livre-arbítrio e diz: Senhor, aqui está, tu me deste, mas ele pertence a ti. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa, eu quero que o Senhor seja o Senhor do meu negócio, eu quero que o Senhor seja o Senhor do meu ministério, eu quero que o Senhor seja o Senhor do meu casamento. Se o Senhor não estiver comigo, eu não dou um passo mais, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Ah, mas você tem um livre-arbítrio. Eu abro mão, eu quero ser guiado pelo Senhor. Amém? Quantos querem ser guiados pelo Senhor? Amém. Deus procurou Davi por seu coração, mas Davi era apenas um menino quando houve esse decreto, e ele estava lá na casa do seu pai. E Samuel recebe a ordem: vai lá na casa de Jessé, e lá você vai consagrar o rei, lá você vai derramar óleo sobre a cabeça dele. Samuel, obediente a Deus, vai para a casa de Jessé, e passa os filhos mais vistosos, passa os filhos mais altos, e Deus vai dizendo: não, 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 não. E Samuel pergunta: por acaso você tem mais algum filho? Ah, sim, tem o pequeno Davi, que está lá no campo. O pai nem o chamou porque ele era tão pequeno, era menino ainda. Mas diz: Deus te escolheu no ventre da tua mãe. E quando vem o menino, Deus diz ao profeta: é esse o menino, que é segundo o meu coração, é esse que será o rei de Israel, é esse por quem eu vou trabalhar, é esse por quem eu vou fazer o meu povo vencer.
Um homem segundo o coração de Deus. Estava lá no campo. Ele poderia ser um homem revoltado, ele poderia ser um homem cheio de mágoas e tristeza, mas a palavra de Deus diz: o que você deve guardar, guarde o seu coração. O livro de Provérbios nos ensina dizendo: o que você deve guardar, guarde o seu coração. Sabe o que o diabo ele sempre trabalha no nosso coração? Para que nós venhamos nos sentir rejeitados, para que nós venhamos nos sentir coitadinhos, para que nós venhamos nos sentir abandonados, para que nós venhamos nos sentir tristes, amargurados. Mas a palavra de Deus diz: o que você deve guardar é o seu coração. Diga à pessoa que está do teu lado: guarde o seu coração. Porque Deus olha o seu coração. Como é que está o seu coração? Deus está procurando homens segundo o seu coração. E como é que está o seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. E coração é pensamentos, é maneira de pensar, é resultado em atitudes. Ele poderia estar ali no campo magoado, triste. Poxa, pai, veio o profeta aqui, o senhor nem me falou nada. Não, ele estava lá quando o profeta chama e Deus diz: é esse, pode ungir ele, derrama o óleo sobre a cabeça dele. E o profeta foi embora. E onde foi Davi? Aí Davi foi para uma igreja? Não, Davi voltou para o campo, apacentar as ovelhas, continuou a sua vida. O pai chamava, ele vinha. O pai dizia: olha, vai levar isso aqui lá para os seus irmãos. Olha, o rei está pedindo um menino que saiba tocar, vai lá tocar para o rei. E quando ele ia lá, tocava para o rei, os espíritos malignos que estavam no coração do rei eram repreendidos, eram expulsos. E ele se tornou pajem de armas de Saul, porque ele estava ali. Saul amava ele, gostava dele, e diz que a palavra que ele amou Saul também, mas ele já era rei. Havia sobre a sua cabeça uma unção. Diga: havia sobre a sua cabeça uma unção. Se nós não somos reconhecidos hoje, a primeira coisa que vem no nosso coração que é: eu vou embora, ninguém me reconhece. Eu tenho um potencial, mas nessa igreja ninguém me reconhece. Diga: quem tem unção não perde. Algo que não é revogado é unção. Lúcifer, ele estava ao lado do trono de Deus, e a sua unção era música. O seu chamado era música. E ele foi lançado para fora do trono do reino de Deus. E até hoje ele usa a sua unção, música, para roubar os corações. Porque a unção não é revogada, a unção não é retirada. Mas talvez no coração de Lúcifer ele olhou para Deus e disse: agora eu quero ver quem é que vai tocar para você. Eu quero ver quem é que vai alegrar o céu agora. Porque eu tenho a unção do louvor, eu tenho a chamada para o louvor. Talvez ele estava dizendo: ou eu vou sentar no trono, ou eu vou embora, você vai ficar sozinho. E Deus disse para ele: olha, Lúcifer, faz o seguinte, pode ir embora. Mas quem vai tocar? Não interessa, eu levanto Gabriel, eu levanto quem for para tocar. Diga: Deus não está preso ao coração de ninguém. Mas Lúcifer tinha coração? Tinha. Pode ler na passagem que diz: no seu coração ele dizia, no seu coração ele pensava, no seu coração ele diz: eu subirei, eu estarei. A palavra de Deus diz que Lúcifer dizia no coração, no seu coração dizia o quanto ele era importante no reino de Deus. Então nós devemos saber que Deus, ele usa conforme o seu coração. E Deus procura homens segundo o seu coração. Diga: Deus procura homens segundo o seu coração. E Davi, ele foi ungido rei, e ele era um menino apenas. Deus olhou para Davi e disse: aí está um homem segundo o meu coração, um homem que me busca, um homem que ora, um homem que está lá no campo, está adorando, um homem que está lá cuidando das ovelhas, está me adorando, um homem que volta para a sua casa, está me adorando, um homem que entra no palácio e continua me adorando, um homem que não deixou a sua posição subir ao seu coração. Voltava para o campo, era pajem de armas,
expulsava os espíritos malignos, expulsava os espíritos imundos do rei, mas continuava a ser o menino. Tinha unção sobre a sua vida, mas continuava a ser um menino. Seu pai diz: olha, seus irmãos estão no campo de batalha, vai lá levar esse alimento para eles. E chegando lá, o que ele encontra? Um gigante afrontando o povo de Deus, um gigante fazendo um jogo com o povo de Deus. Se tiver um homem aí, virá contra mim. Se passar por esta risca, nós vamos entrar em luta. Se eu ganhar, o teu povo será escravo. Se eu perder, o meu povo será escravo. E ele vê tudo aquilo e ele diz: como pode um demônio desse afrontar o povo de Deus? E foi chamado pelo rei. E o rei perguntou a ele: o que você faz aqui? Você ainda é um menino. Sofreu a inveja do seu irmão, porque o seu irmão disse: o que você faz aqui? Você é um mexeriqueiro, você está querendo saber o que está acontecendo na guerra, volta lá para casa. Mas já havia unção de adorador sobre ele. Diga: havia unção de um adorador. Diga: um adorador não tem medo de demônios. Um adorador não tem medo de gigantes, porque todo adorador tem fé. Todo adorador sabe que se rende para Deus, Senhor do Senhor, Príncipe dos príncipes. Todo adorador sabe em quem confia. Você não se prostra diante de uma imagem qualquer, você se prostra diante de Deus soberano. E foi exatamente isso que Davi estava ali e não se conformava, e chegou ao rei e disse: olha, não se turbe em vosso coração, eu vou derrubar o gigante. Não se turbe em vosso coração, eu vou derrubar o gigante. Onde estão os adoradores? Diga: não se turbem em vossos corações, eu vou derrubar o gigante. Se levantou o gigante contra a sua vida? Se você é um adorador, tome fé nessa palavra: eu vou derrubar o gigante. Não se turbe em vosso coração, eu vou derrubar o gigante. Todo gigante se levanta para nos amedrontar. O gigante, ele usava uma estratégia de amedrontar o povo de Deus. E ele chegava ali pela manhã e dizia: eu vou arrebentar vocês, vocês se transformarão em nada, vocês serão pó diante de mim. E voltava para dormir. E o rei e os soldados batiam o joelho um no outro, até que chegou um menino adorador, o menino ungido por Deus, o menino segundo o coração de Deus, o menino que pensa como Deus. Diz: o menino que pensa como Deus. E diz: quem é o demônio para afrontar o povo de Deus? Quem é esse circunciso se levantando e dizendo que vai destruir o povo de Deus? Diga: este tempo é um tempo de colocar gigantes por terra. A igreja no Brasil ainda está caminhando e já começou a aparecer gigantes contra ela. Mas se a igreja de Cristo aqui na terra, aqui no Brasil, é uma igreja de adoradores, vai falar para o gigante: você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudo, com toda a fortaleza que você tem, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele enfrentou o gigante, não temeu. Tu vens a mim com lanças e espadas, escudos, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse menino que tinha o coração de Deus, que era um coração a quem Deus olhava para ele e dizia: você é meu escolhido, você é meu separado, eu vi em ti um homem que pode superar, um homem que pode vencer, eu vi em ti um coração de adorador. Ele fez aliança com Jonatas, cumpriu suas palavras. Diga: todo adorador tem alianças e não quebra. Amém? Diga: Deus tem aliança com o adorador. E todo adorador tem alianças.
Tem alianças no casamento, tem alianças com o pastor, tem aliança na empresa, tem aliança no dia a dia. Você tem alianças e as alianças não podem ser quebradas. E a aliança que ele fez com Jonatas foi de geração em geração. Cuidou dos filhos de Jonatas, cuidou daqueles que não podiam se sustentar. Ele sustentou porque ele tinha um coração de adorador. Muitas vezes nós quebramos a aliança porque achamos que não podemos manter a nossa palavra. Muitas vezes nós quebramos a aliança porque achamos que aquilo que nós falamos não pode se cumprir. Talvez quando veio os primeiros problemas, ele não pensou duas vezes. Ele diz: olha, procura na família de Jonatas, se há alguém que precisa da minha misericórdia, se há alguém que precisa ser restituído, diga: uma aliança traz prosperidade. Muitas pessoas não entendem a prosperidade que vem por causa da aliança. Eu sempre digo: todos que casam prosperam. A prosperidade vem depois do casamento. Se você é fiel à sua esposa, se você é fiel ao seu esposo, vem prosperidade para a sua casa. Ainda que parece que em alguns momentos não vem, não vai acontecer, mas o Deus de alianças, Ele cumpre as suas palavras. E fez aliança com Jonatas e cumpriu as suas alianças. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do Senhor, eis aqui o dia que o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, fale-eis a como te parecer, bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Muitas vezes nós pregamos esta palavra e falamos: olha, Davi, ele não tocou em Saul, ele não tocou, ele podia matar Saul ali. E os seus conselheiros chegaram para ele e diz: olha, cumpriu a palavra, Deus está entregando o teu inimigo nas tuas mãos, faça conforme você quiser agora. Mas o versículo seguinte diz: sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Diga: doeu no coração de Davi por ter cortado a orla das vestes de Saul. Sabe por quê? Porque o adorador sabe que toda vingança pertence ao Senhor. Ah, mas eu vou me vingar. Quando nós tomamos essa atitude, eu vou me vingar. E há muita gente dentro da igreja achando que deve se vingar, de vingar do parente, vingar da sogra, vingar do tio, vingar do patrão, vingar não sei de quem. Mas a palavra de Deus diz que a vingança não nos pertence, pertence a Deus. Há muitas pessoas que: ah, mas eu não vou aguentar isso. Mas um homem segundo o coração de Deus, ainda que perseguido, ainda que afrontado, ainda que caluniado, ainda que tentaram matá-lo, ele teve o inimigo nas suas mãos. E os conselheiros disseram a ele: olha, chegou o seu tempo agora, mata. E ele diz: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Diga: um adorador não precisa de vingança. Um adorador, todas as coisas caminham ao seu favor. O importante é o tempo. O importante é saber o tempo. O importante é viver o tempo. Muitas coisas que nós queremos apressar, nós estamos indo pelo nosso coração de homem, pela nossa vontade de homem, pelo nosso desejo de homem. Ah, eu vou provar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser. Veja bem que passado anos e anos, Davi tinha sido ungido, mas a coroa não tinha vindo sobre a sua cabeça ainda. Mas para Deus, ele era o rei. Mas para Deus, o trono já estava nas suas mãos. E Deus o estava levando a ser provado. E colocou o seu inimigo nas suas mãos. Naquele momento ele poderia perder ali, se tirasse a vida de Saul. Ah, mas Saul não era alguém que Deus tinha rejeitado? Mas a unção não é retirada. A unção não é retirada. E Davi disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E por ele ter apenas cortado as vestes, doeu em seu coração,
Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diga: a vingança pertence a Deus. Este homem, que era segundo o coração de Deus, ele dá uma outra demonstração de como ele pensava como Deus, de como ele agia como Deus. Quando ele começa a formar o seu exército. Quantos que aqui estão esta noite, se vai formar um exército, vai escolher os melhores, os mais capacitados? Quem não gostaria de ter um exército de homens valentes, de homens capacitados? Mas diz que se ajuntou a Davi homens endividados, homens de coração apertado, homens que ninguém dava valor, homens que eram rejeitados pela sociedade. Mas Davi, ele tem o coração de Deus. E Deus olha para cada um de nós nesta noite. Ainda que a sociedade esteja te rejeitando, ainda que a sociedade diz que você é um apertado, ainda que a sociedade diz que você é um endividado, Deus está dizendo: vocês são os meus valentes. Davi tinha o pensamento de Deus. Não importa como o mundo está te olhando, não importa como a igreja está te olhando, não importa como eu estou te olhando, importa como Deus está te olhando. E um homem que tem o coração de Deus vê neste lugar homens e mulheres capacitados para a luta. O Senhor te levanta nesta noite para a grande guerra. Diga: acreditou nos mais fracos. Adoração tem o poder de mudar o coração. Adoração a Deus tem o poder de mudar o coração. Se nós começarmos a nos prostrar diante de Deus: Senhor, eu estou diante de Ti. Senhor, eu quero Te servir. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, não importa o que pensam de mim, o que falam de mim, não interessa. Eu quero ter um coração conforme aquilo que o Senhor espera. Eu quero ter o meu coração conforme o seu coração. Adoração é em espírito e em verdade. Diga à pessoa que está do teu lado: você é espírito. Então adore a Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Não deixe a carne dominar a sua adoração. Não deixe a carne começar a colocar você numa posição de status, de esperanças malignas. Não. O teu espírito começa a adorar a Deus. E os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu adoro o Senhor. Diga à sua carne: cala-se. Porque a sua carne grita muito alto. A sua carne diz que você não é reconhecido. A sua carne diz que você tem um potencial e ninguém olha para você. A sua carne diz que essa igreja não te reconhece. A tua carne pode dizer muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A tua carne diz que você é fraco. A tua carne diz que você não pode. A tua carne diz que você nunca será escolhido, você nunca será chamado. Mas o teu espírito diz: eis-me aqui, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Há muitas coisas na Bíblia que só quando a gente começa a receber uma unção de Deus, uma visão de Deus, que a gente começa a entender muitas coisas. A gente começa a ler a Bíblia de uma maneira nova. Um apóstolo chamado Texidor faleceu com 42 anos. Ele dizia: olha, esqueça tudo que te ensinaram. Esqueça muitas coisas que te ensinaram. Começa a ler a Bíblia como se você nunca tivesse lido. Esqueça muitas coisas que puseram na sua cabeça e começa a ler a Bíblia de uma maneira nova. Começa a pedir esclarecimento do Espírito de Deus. Começa a deixar o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. Começa a deixar o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Porque muitas vezes nós pegamos uma passagem: eu já conheço essa passagem, já li essa passagem. Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Diga: a palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã é uma palavra nova. A cada manhã é uma palavra para o tempo que você está vivendo. Muitas coisas que foram faladas a Abraão cumprem-se em nossos dias. A palavra é nova. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que faz separação entre o espírito e a alma.
Muitas vezes a igreja é uma igreja almática, tudo é alma, tudo é emoções, não há nenhuma base. Mas Deus está falando: eu quero fazer base pelo seu coração. O teu coração que me interessa, o teu coração que eu quero, como pensa o seu coração, é isso que eu quero. Não me interessa se você é formoso, se você é alto, se você sabe falar, se você não sabe falar, isso não me interessa. Interessa o seu coração. Se Deus fosse olhar como eu olho, como você olha, jamais iria ser colocado como rei de uma nação um Davizinho aos meus olhos, mas para Deus um Davizão. Diga graças a Deus. Porque Deus olha não como eu olho, mas eu quero olhar como Deus olha. E a adoração muda o seu coração. Se você começar a adorar a Deus, o seu coração será mudado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Diz, tabernáculo de Davi? Faça essa pergunta: tabernáculo de Davi? Davi fez algum tabernáculo? Fez tabernáculo Davi? Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Bom, Moisés, eu sei que ele tinha tabernáculos, fez tabernáculos. Você conhece o tabernáculo de Moisés, feito perfeitamente conforme medidas. Deus foi detalhando: eu quero isso, eu quero aquilo, ponha isso, ponha aquilo, aqui é desta cor, aqui você coloca 2 varões, aqui quem vai carregar a arca é os levitas. E depois veio o filho de Davi, Salomão, que o seu pai lhe entregou um projeto. Em cima desse projeto, ele construiu um templo a Deus, um tabernáculo a Deus. O tabernáculo de Salomão era maravilhoso. Mas e o de Davi? Onde era o tabernáculo de Davi? Diga, os levitas levavam a arca, mas o salmista era a arca. Diga, eu sou o tabernáculo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um tabernáculo. Então nós temos que entender que Davi, ele foi o tabernáculo. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo. O que é que está caído? Diga, um coração segundo o coração de Deus. O que Deus vai reedificar, o que Deus vai restituir, o que Deus vai levantar novamente? Uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja que pensa o que Deus pensa. Uma igreja que tem atitudes como Deus tem atitudes. Eu levantarei, eu reedificarei o tabernáculo de Davi, diz a igreja, que vai ter um coração segundo o coração de Deus, coração de adorador,
coração que não está buscando status, coração que não está buscando posições, coração que não está perseguindo inimigo de carne, de osso, de sangue. Não, um coração que busca a Deus, ainda que não chegou o seu momento, ainda que não chegou a sua hora, ainda que ainda está na casa do Pai, cuidando das ovelhas, mas sabe que é um rei. Diga ainda, que eu não atingi a minha plenitude, mas eu sei que eu sou rei, sacerdote, povo escolhido. Amém? Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens que busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz: o Senhor faz todas estas coisas. Uma igreja que se coloca em adoração a Deus, as almas começam a entrar. Uma igreja que faz parceria com o Espírito Santo de Deus, as almas começam a ser restituídas, as famílias começam a ser restituídas, as nações começam a ser restituídas. Uma igreja que tem o coração de Deus, as riquezas encobertas começam a ser reveladas. Uma igreja que tem o coração de Deus, começa a vir prosperidade sobre prosperidade, porque Deus sabe que dará o ouro para que a sua casa seja abençoada, porque Deus sabe que dará a prata para que a sua casa seja restituída. Deus conhece o seu coração e vai te enriquecer, vai te abençoar, porque tu serás um abençoador nesta nação. Deus começa a trabalhar quando há um tempo, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Diga, é este o tempo. Nós estamos vivendo este tempo. Quem não adorar a Deus em espírito e em verdade está fora da palavra. Quem pensa que adorar a Deus é apenas tocar um instrumento está fora da palavra. Quem pensa que adorar a Deus é ser um pregador apenas está fora da palavra. Aquele homem cheio de feridas, ele veio diante de Jesus e disse: se tu queres, pode me curar agora. Ele o adorou e disse: o Senhor pode todas as coisas. Uma igreja de adoradores sabem que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o impossível. Uma igreja de adoradores, ainda que esteja morto, viverá. Eu levantarei novamente o tabernáculo de Davi. Eis-me aqui, Senhor, me levanta nesta noite, levanta esta igreja, levanta adoradores nesse lugar. Você crê? Diga: eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque eu sou um adorador. Eu tenho fé que esta situação muda nesta noite. Você crê? Se tu quiseres, Senhor, o Senhor muda agora. Oh, glórias a ti, Senhor. Uma igreja de adoradores, uma igreja de adoradores, uma igreja de adoradores, uma igreja que tem o coração segundo o coração de Deus, uma igreja que pensa como Deus pensa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você acha que é a solução para o mundo? Deus diz que sim. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Amém. A igreja, ela usa o poder que Deus vos deu para pisar serpentes e escorpiões, para libertar famílias, libertar os oprimidos. Jesus abriu a palavra e disse: hoje se cumpre essa palavra na minha vida. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito de Deus está nessa igreja. O Senhor te usa nesta noite. O Senhor te levanta nesta noite. Receba. Aleluias. Uma igreja de adoradores. Uma igreja de adoradores. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Deus não está preso ao tempo. Ele é do começo ao fim. Chegará dias que os verdadeiros adoradores
o adorarão em espírito e em verdade. Eu te adoro, Senhor. Aleluia, Jesus. Se coloque em pé. Abra o seu coração nesta noite. Adoração muda o coração. Se você entrou aqui triste, amargurado, adoração muda o coração. Deus tentou mudar o coração de Saul, ele não permitiu. Se você não permitir que Deus mude o seu coração, Ele não pode fazer nada. Amém?